prazer estarmos juntos, mais um domingo, mais um dia do Senhor. Convido os irmãos a abrirem comigo então em Marcos 6, para darmos continuidade à nossa série de exposições no Evangelho de Marcos. Marcos 6, 53, leremos até o final do capítulo. Enquanto você abre sua Bíblia, talvez você já tenha lido ou assistido O Senhor dos Anéis. É um grande clássico, quem nunca? Alguns balançaram a um absoluto sim aqui. Veja, quem nunca? Senhor dos Anéis tem uma cena bastante emblemática, que particularmente é a melhor cena de toda a série. É a cena onde existe um grande sofrimento, uma grande dor em Gondor. A noite da morte em Gondor. Todas as ruas estão cheias de pessoas aleijadas, doentes, enfermas e febris. Em todas as ruas se vê o clima de escuridão, de morte e de dor. Agora, o ápice da Terra-média está devastado pela escuridão da noite. Gondor está sobre as trevas. E parece não haver esperança. Parece que não existe qualquer luz no fim do túnel. Parece que, de fato, esse é o ponto final da história. A casa de cura está cheia de pessoas com problemas, doentes, mas não há recursos medicinais suficientes para resgatar aquelas pessoas da morte. No entanto, um andarilho, talvez, alguém que todos reputavam como um homem comum, um andarilho vai tomando a cena de um modo cada vez mais notório naquele momento de escuridão, de morte e de dor. Strider vai tomando a cena nesse momento de escuridão, de morte e de dor. Ele entra na casa de cura e alguns começam a olhar esse andarilho com desconfiança. Mas fato é que, à medida que ele se aproxima das pessoas, à medida que ele impõe as mãos sobre aquelas pessoas, algumas que estavam mortas passam a viver, algumas que estavam febris passam a não ter mais febre, e algumas que estavam aleijadas passam a andar. Até que, naquele momento, a enfermeira-chefe da casa de cura se lembra de uma famosa profecia que ecoava pela Terra-média. As mãos do rei são mãos que curam, e por isso se conhecerá o verdadeiro rei. E a partir daquele momento, se percebe que, através daquele suposto andarilho, na verdade, o rei estava se manifestando. O rei estava entre nós. O rei estava presente. E naquele dia, naquele momento, em Gondor, as pessoas estavam sendo chamadas a uma resposta. Ou veriam o rei como um mero andarilho comum, ou veriam aquela pessoa como o rei que cura. Não existia um terceiro caminho. Ou este era um simples andarilho, ou este era o rei que veio para cumprir a profecia. Vamos ler o texto bíblico. Marcos 6, 53. Estando já no outro lado, chegaram à terra de Genezaré, onde atracaram. Saindo eles do barco, o povo logo reconheceu Jesus. E eles, percorrendo toda aquela região, começaram a trazer em leitos os enfermos e os levavam para onde ouviam que ele estava. Onde quer que ele entrasse, nas aldeias, cidades ou campos, punham os enfermos nas praças, pedindo-lhe que os deixasse tocar ao menos na borda da sua roupa. E todos os que tocavam nela ficavam curados. Até aí a leitura da palavra de Deus. E todos tinham o coração endurecido. Essas são as palavras que encerram a passagem anterior. Versículo 52,
Última parte, pois o coração deles estava endurecido. Que grande ironia. Acabamos de ler uma passagem onde Jesus está desembarcando em Genezaré, mas aquelas pessoas creem. Mas a passagem anterior, os discípulos não reconheceram quando o seu mestre andava sobre as águas. Mas, veja bem, aqueles discípulos, eles já tinham visto muita coisa. Eles já tinham visto Jesus multiplicar pães e peixes, e por sinal, essa é a penúltima passagem que foi exposta aqui. Eles já tinham visto o mar da Galileia ser apaziguado em meio a uma forte tempestade, quando todos pensavam que iam morrer. Eles já tinham visto endemoniados, onde todos pensavam não ter qualquer esperança, ser drasticamente transformados. Eles já tinham visto curas das mais diversas, aleijados tornarem a andar, cegos de nascença passarem a ver, pessoas que não tinham mais esperança, que não viam, não ouviam, não sentiam, agora serem transformadas. Alguns deles tiveram alguns privilégios especiais, viram o seu mestre ser transfigurado. Alguns deles estavam com o seu mestre em momentos especiais, como momentos de oração, quando Jesus se afastava, e viram grandes prodígios, grandes maravilhas. No entanto, esses discípulos não reconheceram o seu mestre. E o versículo 52 nos diz que o coração deles, dos discípulos, estava endurecido. E é interessante que o versículo 52 não está tratando da multidão. Não é que Jesus estava no meio da grande multidão, então no meio da multidão estavam também os discípulos, e a constatação é que o coração deles estava endurecido. Não! A última passagem é a passagem onde Jesus anda sobre o mar. E naqueles barquinhos estavam tão somente os discípulos, os mais próximos mesmo. E o coração dessas pessoas mais próximas, que viam o ministério de Jesus da maneira mais próxima, que estavam mais próximos, estavam endurecidos. Esse é o contexto onde nós vemos onde nós chegamos nesse breve resumo. Veja o contraste. Os discípulos estavam endurecidos, mas Genezaré não estava. Diferentemente dos discípulos, a multidão rapidamente reconheceu Jesus. E o grande tema que ecoa por toda essa passagem aqui é o seguinte: Jesus está acessível hoje e exige de nós uma resposta. Jesus está acessível hoje e exige de nós uma resposta. Primeiro ponto, Jesus está acessível. E é bom relembrar isso no Natal, porque a máxima expressão da acessibilidade de Deus é quando Ele envia o seu próprio Filho para nascer numa manjedoura e se fazer o Deus conosco. A máxima expressão de que Deus está acessível é quando esse Deus, que é o Deus Todo-Poderoso, que tem o mundo, o universo em suas mãos, Ele resolve se tornar um homem e andar entre nós, para que, andando entre nós, a luz de Deus resplandeça em meio às trevas. E é interessante que nas Escrituras vemos passagens que são, no mínimo, muito estranhas. No mínimo, passagens que a gente fica assim, se questionando, por quê? Qual a razão? Pense na passagem, melhor dizendo, onde Jesus, sendo o rei de todo o universo, ele se submete a lavar os pés dos seus discípulos. Ele não somente se encarnou, ele agora assentado à mesa, ele lava os pés dos seus discípulos, como um sinal de serviço, sendo ele o Senhor. É interessante que durante todo o curso dos evangelhos, temos essa grande ênfase na acessibilidade de Jesus.
Jesus é o Deus conosco, é o grande Emanuel. E quando ele desembarca em Genezaré, ele está, mais uma vez, demonstrando a sua acessibilidade. Genezaré era uma cidade, para alguns teólogos, paradisíaca. Era cheia de recursos naturais. Em alguns momentos, Jesus, vemos nos evangelhos, Jesus no lago de Genezaré, que, segundo arqueólogos, na época era um lugar bastante bonito. E Genezaré era linda, um lugar que qualquer pessoa que chegasse podia ficar perplexa. No entanto, a beleza de Genezaré se limitava às belezas naturais, porque Genezaré também era conhecida por cultivar diversas colônias de pessoas doentes, colônias de leprosos, colônias de aleijados, diversos doentes se aglomeravam em Genezaré. Então, haviam ali diversas pessoas excluídas da sociedade, pessoas que não conseguiam se integrar. Então, vemos agora Jesus desembarcar num lugar que é exteriormente belo, sim, mas totalmente enfermo. Um lugar onde a enfermidade se vê por cada rua. Um lugar onde a escuridão paira sobre a face do abismo. Veja, Jesus, ele não era somente acessível, ele era intencionalmente acessível. Não foi por qualquer razão que Jesus agora veio para Genezaré. Não é por qualquer razão que agora, depois de uma multiplicação de pães e peixes, depois de ele andar sobre as águas na noite do dia da multiplicação dos pães e peixes, agora finalmente chegar em Genezaré. Não é por qualquer razão. Essa foi uma escolha intencional do Salvador. E ele queria, com isso, ensinar aos seus discípulos de que, sim, ele estava acessível. Sim, bastava olhar para ele e tudo seria transformado. Jesus, à medida que desembarca em Genezaré, ironicamente, é rapidamente reconhecido. Na verdade, essas são as palavras utilizadas em Marcos. Saindo, versículo 54, saindo eles, Jesus e os discípulos, do barco, o povo imediatamente reconheceu Jesus. Na nossa tradução está logo, mas veja, essa palavra aqui, logo, ou imediatamente, é uma palavra que Marcos utiliza miríades de vezes em seu evangelho. E temos aqui como que se ele estivesse chamando a atenção. Veja, imediatamente a multidão o reconheceu. Imediatamente, à medida que ele desceu, a multidão percebeu quem ele era. Imediatamente. Muito diferente dos discípulos, quando Jesus andou sobre as águas. E eles pensaram que era o quê? Um fantasma, é claro. Veja a grande ironia aqui presente, o grande contraste. Os discípulos viram muito, mas não reconheceram Jesus. E Genezaré não estava vendo nada. Mas, ironicamente, afluiu a Jesus quando viu ele desembarcar. Irmãos, aqui não se trata de elevar a dignidade de Genezaré, nem dizer que Genezaré era um local cheio de fé. Não se trata disso. Mas a questão é o contraste. E a questão é que Jesus está, sim, ensinando os seus discípulos com a resposta, com a reação de Genezaré. Jesus se manifestou acessível a Genezaré. Jesus se manifestou acessível aos seus discípulos. E Jesus se manifesta acessível a mim e a você hoje. Essa é a grande questão. Jesus, através da cura daquelas multidões, almejava ensinar os seus discípulos que ele tinha todo o poder
e que Ele estava acessível em todo o tempo, pois Ele é o Deus conosco. Hoje temos um Senhor plenamente acessível, um Senhor que inclusive nos chama de amigos. Em João 15, versículo 15, nós lemos: já não chamo vocês de servos, porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz, mas tenho chamado vocês de amigos. Porque tudo o que ouvi de meu Pai, eu lhes dei a conhecer. Jesus hoje nos chama a uma comunhão íntima, pessoal com Ele. Nós somos chamados a nos aproximar dEle. Somos chamados a desfrutar da sua presença mediante o seu sacrifício, que hoje nós vimos com vivas cores através da ceia do Senhor. Em Mateus 7, versículo 7, ele ainda nos disse assim: peçam e lhes será dado. Busquem e acharão. Batam e a porta será aberta para vocês. Pois todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. E a quem bate, a porta será aberta. No entanto, muitas vezes nós não oramos, nós não clamamos, nós desprezamos as oportunidades de oração porque nós não percebemos o quão acessível Jesus está. Nós vemos Jesus, nós sabemos o que Ele fez, nós entendemos que Ele é todo-poderoso. Assim como Pedro, nós reconhecemos que sim, Ele é o Messias, mas nós ainda não entendemos muito bem o quão acessível Ele está. E por isso nós oramos pouco, nós confessamos pouco o nosso pecado, nós pedimos pouco a Deus. Muitas vezes, a última pessoa a quem nós expressamos as nossas dificuldades é o próprio Deus. Muitas vezes, a última pessoa com quem nós, de fato, buscamos o alívio dos nossos fardos é com Deus. Falamos com amigos, com conhecidos, com colegas, buscamos a ajuda especializada, mas a última pessoa com quem realmente nós buscamos ajuda é a Deus. E, de fato, somente quando, em meio ao desespero, somente quando nós percebemos que não existe mais caminho, somente assim nós afluímos ao Deus Altíssimo e clamamos ao Senhor. Genezaré estava desesperada. Genezaré tinha consciência de que não havia mais esperança em qualquer outro. Genezaré tinha plena convicção de que os recursos médicos que eles buscavam já não podiam mais lhe propiciar a cura. Por isso, eles afluíam. Eram pessoas desesperadas. E quando nós nos damos conta do nosso pecado, e então nos desesperamos, somente assim nós poderemos, então, reconhecer quão acessível o Senhor está. Temos um Senhor que nos promete estar conosco até o fim dos tempos e que, inclusive, nos envia outro Consolador quando ascendeu aos céus, para estar conosco, para nos dar convicção do pecado, para nos dar convicção do pecado, da justiça e do juízo. Em João 14, versículo 16, nós lemos: e eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro Consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. É o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vocês o conhecem, porque Ele habita com vocês e estará com vocês. Veja que grande dádiva. Enquanto servos de Deus, enquanto filhos de Deus por adoção, nós somos chamados a uma comunhão tão íntima, a ponto de recebermos o Espírito da verdade em nossos corações, o outro Consolador, para que assim possamos desfrutar da viva acessibilidade de Deus. Tente marcar uma reunião com o presidente da República, quem quer que for, e você dificilmente conseguirá, a não ser que seja alguém de suma importância. Mas o Deus Altíssimo, o Criador de todo o universo, está estendendo as mãos para você hoje
e se aproximando de você, a ponto de enviar o próprio Filho por você e o Espírito Santo a você, para que você possa desfrutar da sua viva e poderosa presença. De modo que quando estivermos com medo, podemos relembrar que o perfeito amor lança fora todo medo, como nos diz João, porque o Espírito Santo está conosco, Deus está conosco, está nos amoldando em seu amor. Quando estivermos ansiosos, podemos nos relembrar, conforme nos exorta Pedro, que podemos lançar sobre ele toda a ansiedade, porque Ele cuida de nós, Ele é o Deus acessível, Ele é o Deus conosco, Ele é o grande Emanuel. Quando parecer não haver esperança, podemos relembrar que ainda que morramos, viveremos. E no final das contas, o viver é Cristo e o morrer é lucro, como nos diria o apóstolo Paulo. E em verdade, todas as curas que Jesus estava realizando apontava para algo ainda maior, algo ainda mais elevado. Ele é o próprio Deus que tem todo o poder, inclusive para curar as chagas mais terríveis que afligem a nossa alma. Não se trata aqui de um texto tão somente a respeito de curas exteriores. Se trata de um texto bíblico que enfatiza a divindade do Senhor Jesus. Através desse texto, nós vemos que sim, o próprio Deus se faz acessível. O próprio Deus se faz o Deus conosco. E porque Ele é o Deus conosco, nós podemos nos aproximar dEle hoje e levar a Ele toda a ansiedade, todo medo, toda preocupação. Por mais que não vejamos qualquer esperança, que tudo seja difícil em nossa vida, nós podemos confiar. Ele está presente. E em verdade, todos nós temos problemas que afligem a nossa alma. Todos nós temos problemas e chagas que afligem o nosso coração. Talvez o seu problema não seja um problema físico, como o povo de Genezaré. Mas todos nós temos uma grave doença chamada pecado, que se manifesta de diferentes maneiras dentro de nós. E todos nós precisamos desesperadamente de um tratamento a essa chaga horrível. Charles Spurgeon, certa vez, afirmou: cuidamos das doenças do corpo muito prontamente. Você fica doente, você vai rapidamente procurar alguma ajuda. Elas são muito dolorosas para nos permitir dormir em silêncio e logo nos impelem a procurar um médico ou cirurgião para nos curar. Quem dera nós fôssemos assim tão atentos em relação às mais sérias feridas do nosso homem interior. E sim, essas feridas são definitivamente mais sérias. Porque uma ferida no teu corpo não pode te conduzir ao inferno. Mas uma ferida na sua alma pode te afastar eternamente do Deus Altíssimo. Ele continua: eu sei, pessoalmente, que não há nada no mundo que o corpo físico possa sofrer que se compare à desolação e à prostração da mente. E Spurgeon diz isso com autoridade, porque ele sofreu com depressão por toda a sua vida. Veja, vivemos uma geração enferma. Não existe uma geração que tenha sofrido mais com a depressão do que a nossa geração. Não existe uma geração que tenha sofrido mais com ansiedade do que a nossa geração. Não existe uma geração que esteja com mais problemas de deficiência intelectual como a nossa geração. Todos têm um CID e eles se multiplicam a cada ano. Todos têm algum tipo de transtorno ou um síndrome. E quando não têm, buscam algo com que se diagnosticar. Todos têm transtorno de ansiedade generalizada. Todos têm déficit de atenção. Todos têm depressão. Todos têm esgotamento. Vivemos numa geração esgotada, onde as pessoas estão aceleradas,
onde as pessoas repousam sua cabeça no travesseiro, mas parece que o botãozinho ali não desliga. Os pensamentos começam a vir e vir e vir e vir, e passam-se horas e você ainda está com a sua cabeça no travesseiro e ainda não dormiu. E ainda temos hoje smartwatches em nossos pulsos que humilham o nosso sono, afirmando quão terrível o nosso sono é. Por isso que eu não uso um. Brincadeiras à parte. Veja, nós vivemos numa geração enferma. Vivemos numa geração totalmente doente. Nós precisamos desesperadamente do Redentor. Nós precisamos desesperadamente relembrar que Deus é o Deus conosco, que Jesus está acessível, que Ele está presente. Somente Ele, de fato, pode preencher esse vazio em nossa alma. Somente Ele, de fato, pode acalmar a nossa mente quando ela está ansiosa. Somente Ele pode nos dar sabedoria para que nós possamos administrar o nosso tempo de uma maneira que, de fato, honre ao nome dEle, para que não venhamos a sucumbir às ansiedades. Somente Ele pode nos dar domínio próprio para que nós não façamos uso inadequado dos recursos tecnológicos de modo a sabotar a nossa própria mente com tanta informação que nós temos. Somente Ele. Mas a questão é, Ele está no mesmo lugar que sempre esteve. Ele está acessível. Ele está presente. Ele está aqui. Ele nos enviou o Espírito Santo. Ele não está longe. Ele pode ser encontrado. Ele estende a sua mão hoje para que você possa responder. Ele é o Deus conosco. Talvez a grande chaga que você tem em sua alma hoje não seja sequer esses problemas. Talvez você tenha um forte sentimento de culpa por algo que fez no passado. E talvez isso ainda aflija a sua alma e, eventualmente, isso enfraqueça a sua fé. A boa notícia para você é que Jesus está acessível. A um toque de distância. E sim, Ele pode curar essa chaga terrível. Ou ainda, talvez a enfermidade que você enfrente seja um sentimento negativo no presente que não consegue superar. Algo que talvez brota no seu coração e você não sabe de onde vem. Jesus está acessível. Nele há esperança. Nele você pode ser curado. Ele já saiu do barco. Você pode ir correndo para Ele e tocar as suas vestes. Talvez a sua ferida seja por não conseguir perdoar a si próprio. Talvez você tenha feito algo que você já confessou inúmeras vezes ao Senhor, mas você não consegue se perdoar. E isso ainda aflige a sua mente e o seu coração. Você se pergunta se realmente Deus o perdoou, mesmo perante sucessivos pedidos de perdão. A boa notícia para você é que esse Salvador acessível é o Salvador compassivo. Ele é o Deus conosco, precisamente porque Ele é o Deus cheio de amor, de graça, bondade e compaixão. Ele é o Deus acessível. Então, esse é o primeiro ponto da mensagem de hoje. O segundo ponto, ele exige de nós uma resposta. Ele é o Salvador acessível, sim, mas ele exige de nós uma resposta. À medida que Jesus desembarcou ali em Genezaré, é interessante a reação da multidão. Ele saiu do barco e as multidões foram atrás dele. Versículo 55 diz que eles percorreram toda aquela região, começaram a trazer em leitos os enfermos e os levavam para onde ouviam que eles estavam. Mas Genezaré podia muito bem ter reagido de uma forma diferente. No início do capítulo 6, foi a primeira passagem pregada nesse capítulo, nós vemos uma cidade que rejeitou
o Senhor Jesus. A cidade de Nazaré rejeitou o Senhor Jesus. Nazaré, a cidade onde o Redentor cresceu, onde ele viveu bons anos de sua vida, o rejeitou drasticamente. E, por conseguinte, ali, Jesus não pôde fazer muitos milagres. Ninguém podia garantir que, quando Jesus desembarcasse em Genezaré, a reação não seria a mesma, de respostas negativas. Eles não sabiam disso. Mas, fato é que Genezaré não respondeu assim. Genezaré ainda podia ter respondido como a família de Jesus, certo momento, o advertiu, afirmando que ele estava fora de si. Mas não foi assim que Genezaré respondeu. Genezaré também podia ter respondido como os líderes religiosos estavam respondendo em grande parte, de que Jesus era um endemoniado e que operava aqueles milagres pela força de Beelzebul. Mas Genezaré não respondeu assim. Quando Jesus desembarcou, eles reconheceram rapidamente. Então as multidões afluíram de todos os cantos, de modo que no versículo 56 está escrito que onde quer que ele entrasse, qualquer lugar, nas aldeias, cidades ou campos, punham os enfermos nas praças, pedindo-lhe que os deixasse tocar ao menos na borda da sua roupa. E note aqui, todos os que tocavam nela ficavam curados. Esse é o Deus conosco. Ele está a um toque de distância. E se nós tocarmos as bordas de sua veste, nós podemos ser curados. A grande questão é, qual é a sua resposta hoje? Como você tem respondido ao Redentor? Como você tem respondido ao Salvador? E essa é uma pergunta para discípulos mesmo. Não somente para pessoas de fora. Como você tem respondido ao seu Salvador? Porque esses discípulos aqui, ou os da passagem anterior, que tinham o coração endurecido, eles tinham visto muito, mas eles continuavam endurecidos para o seu Salvador. Continuavam duros, alimentando um coração que era duro, feito pedra. Então, como você tem respondido dia após dia ao seu Salvador? Essa passagem lembra muito a passagem de Marcos 5, do versículo 25 ao 34, quando Jesus cura a mulher do fluxo de sangue. A mulher do fluxo de sangue estende a mão e rapidamente é curada. Ao que Jesus responde a ela: filha, a sua fé salvou você. Vá em paz e fique livre desse mal. Esse é o desejo do nosso Salvador hoje. Para que você vá em paz e fique livre desse mal. Não que você tenha um fluxo de sangue, mas eu duvido que você não tenha uma chaga que aflija a sua alma hoje. A boa notícia é que o Redentor deseja te curar. Ele deseja te curar das suas ansiedades, das suas depressões, do seu esgotamento, do seu cansaço, da sua fadiga mental, do seu pensamento acelerado, do seu sentimento de culpa, dos seus repetidos erros, da sua falta de sabedoria no cotidiano, em lidar com as pessoas talvez mais próximas de você. Sim, Ele tem poder para isso, e Ele está a um toque de distância. O mesmo convite que Jesus estendia àquelas pessoas à medida que desembarcava, Ele estende a você hoje. E a boa notícia é que Jesus chama pessoas desesperadas como você. Pessoas que precisam de médico. Pessoas que precisam ser curadas. Pessoas que precisam ser tratadas. Ele não chama os sãos, mas sim os doentes. É isso mesmo que ele diz em Lucas 5. Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Pessoas que precisam ser tratadas, pessoas que precisam ser mudadas,
Pessoas que precisam ser transformadas, santificadas e conformadas à imagem do Mestre, dia após dia. Mais uma vez, Jesus está próximo. Jesus está presente. E Ele te chama a uma resposta. Qual a sua resposta hoje? Spurgeon afirmou em certo momento que a carne pode suportar apenas um certo número de feridas e não mais. Mas a alma pode sangrar de 10.000 maneiras e morrer repetidas vezes a cada hora. As feridas mais profundas são as feridas da nossa alma. As feridas mais abissais, precisam de curas realmente mais profundas, são aquelas que afligem o nosso coração. Mas Jesus se entregou na cruz por você. Entregou seu próprio sangue, seu próprio corpo a ser partido por você. Para que, por meio do seu sangue, você possa ser purificado agora. E do corpo de Cristo, você possa ser regenerado agora. Por meio da ressurreição de Cristo, hoje você pode ter uma viva esperança. De que, sim, tendo Ele ascendido aos céus, Ele envia o Espírito Santo. E esse Espírito Santo, Ele está conosco, estará conosco até o fim dos tempos, quando nós seremos apresentados perante o Senhor, santos, justos e irrepreensíveis. Algumas aplicações finais. A primeira aplicação final que eu gostaria de trazer aqui é: ore. Jesus está acessível. Então, ore. Porque a oração é o principal modo como Deus nos fornece para que nós possamos desfrutar da acessibilidade do Senhor Jesus. Se Ele está acessível, como eu posso desfrutar da presença de Deus se eu não oro? Se tudo o que eu faço, meu dia, toda a minha vida devocional é uma rápida oração no final do dia, já pegando no sono. Ore, clame a Deus, apresente a Ele os seus problemas, aprenda a orar com salmos. Veja como o salmista orava. Calvino chamava os salmos de anatomia da alma. Não importa o momento que você passe, certamente existe um salmo que narra perfeitamente a sua situação. Então, ore. Se você não sabe ainda utilizar os salmos, comece. Ninguém nasce sabendo. E todos que um dia aprenderam, um dia não souberam também. Veja, ore, clame a Deus, rogue ao Deus Altíssimo. Ele está acessível a um toque de distância. Em segundo lugar, reconheça a sua fraqueza. Reconheça o quão vil você é. Reconheça que você precisa de um Salvador. Reconheça que, assim como o povo de Genezaré, você precisa ser curado. Você precisa, sim, correr rapidamente, afluir rapidamente quando Jesus sai do barco. Sim, reconheça as suas falhas. Nós somos muito rápidos em enxergar o cisco no olho do nosso irmão, mas muito lentos em ver as traves que estão em nossos olhos. Então, reconheça as suas fraquezas e ore a Deus. E certamente Ele tem poder para mudar seu coração. E em terceiro lugar, toque as bordas das vestes de Cristo. Recorra a Ele com fé. Com fé de que sim, Ele pode te curar. Que por mais que não haja mais esperança, Ele tem todo o poder. Ele é Deus, o Deus homem. E sim, Ele pode fazer o que há de mais improvável na sua vida. Ele pode te curar do pecado mais profundo, que você não encontra mais esperança de mudança. Sim, Ele pode transformar você. Toque as bordas da veste de Cristo. Em quarto lugar, e em último lugar, lembre que Cristo é profundamente misericordioso. Não espere
que você seja uma pessoa justa para tocar as bordas das vestes de Cristo. Não espere progredir, ao menos um pouquinho. Vá assim mesmo. Na sua atual condição miserável. E Cristo tem todo o poder para te transformar. Ele é o Deus cheio de misericórdia. Ele veio para curar pessoas cheias de pecado, cheias de doença, enfermas, como o povo de Nazaré, e como a mim, e a você. William Cowper, um poeta inglês, escreveu um poema muito bonito. Eu quero encerrar essa mensagem com esse poema. Ele disse assim: cura-nos, Emanuel. Aqui estamos. Nós esperamos sentir o teu toque. Almas profundamente feridas para teu reparo. E Salvador, aqui estamos nós. Lembra-te daquele que uma vez suplicou com tremor por alívio. Senhor, eu creio, com lágrimas ele chorou. Ó, ajuda-me em minha incredulidade. Daquela que também tocou-te na urgência e que a virtude de cura obteve furtivamente. A quem respondeste, filha, vá em paz, a tua fé te salvou. Como ela, com esperanças e medos, nós viemos para tocar-te, se pudermos. Ó, não envie-nos para casa em desespero. Não despeça ninguém sem curar. Amém? Vamos orar? Te convido a se colocar de pé e orar comigo. Eu olho para a cruz e para a cruz